Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Senhor, pedimos a tua direção, a tua inspiração, Senhor, para falar, Senhor, ao teu povo. Nós não estamos diante, Senhor, de qualquer grupinho, Senhor. Estamos diante da Senhora escolhida, da esposa do Cordeiro, Senhor. E ela está aqui, Senhor Jesus, porque ela veio se alimentar das palavras do seu esposo, das palavras do seu rei. E eu te peço que nesta noite, Senhor, me ajude, Pai, a dizer somente aquilo, Senhor, que o Senhor quer que seja dito e que esteja escrito aqui em tua palavra. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Nós, domingo, iniciamos sobre este tema, sobre este propósito de Deus, do mistério de Deus escondidos antes da fundação do mundo. O irmão Branham, no parágrafo 140 da mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, traduzido por Goiânia, ele disse: Deus tem tido um tríplice propósito neste grande mistério secreto. Ele disse: o primeiro secreto de Deus, que ele queria, desse mistério que ele queria dar a conhecer ao seu povo, era, primeiro, a primeira coisa foi que Deus desejou se revelar às pessoas, ou se dar a conhecer aos seus filhos. E ele disse, ele não o poderia fazer como um grande Deus Jeová que cobria todos os céus e a terra e o espaço. Não haveria como conhecer ele, porque ele é grande demais para alguma vez ser revelado às pessoas, porque seria demasiadamente misterioso. Como poderia esse grande ser que nunca começou, que depois que você fosse além dos ciclos de centenas de bilhões e trilhões de anos-luz no espaço, e para diante no infinito, para dentro da eternidade, e uma grande criatura que era tudo isso, e ainda é, não haveria como entendê-lo ou compreendê-lo. Porém, o que ele queria fazer, ele amava a paternidade, pois ele era um pai, e disse, e a única maneira que ele poderia expressar isto, era se tornando um filho do homem, era se tornando o filho do homem. Agora, há uma confusão com respeito ao filho do homem. Muitos pregadores, eles dizem que o irmão Branham é o filho do homem. Porém, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o parágrafo 260, ele diz assim: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 a 7, ele disse, a mensagem do sétimo anjo, abrindo os selos, o que é? Não o anjo
não o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Mas ele não é o filho do homem, mas ele está dando a conhecer o filho do homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja, não o filho do homem, não o filho do homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro está revelando ao público o filho do homem. Porque ele deixou a casca, ele não o pode organizar, é o grão, ele próprio novamente. Então, isto aqui, como disse, lança por chão a doutrina que diz que o Mombrana é o filho do homem. O Mombrana é o sétimo anjo, é o sétimo mensageiro que deu a conhecer o filho do homem. Mas ele não é o filho do homem. Agora, evidentemente, que Deus se revelou através do profeta. Ele deu a conhecer a própria palavra, ele deu a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porém, por isso foi que as pessoas confundiram e pensaram que o Mombrana era Cristo, e começaram até a se batizar no nome dele. E ele foi, depois da mensagem, eu creio que é a Era de Laodiceia, ele disse que veriam o Espírito nos últimos dias. E ele disse: vocês não vão crer nisso, aonde confundirão o profeta de Apocalipse 10:7, como se fosse Cristo. Ele disse: ele não é, ele não merece maior glória da que teve João Batista. Então veja bem, e nesse dia Janes e Jambres resistirão ungidos crentes, manufaturados, incrédulos, a igreja formal e os pentecostais. Se opõem ao grão verdadeiro, mas deixai-os para lá, sua insensatez será manifesta. E disse, Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo, agora lembre-se, sétima era da igreja de Laodiceia, o soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada, e se tornar uma era da igreja quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa... O que foi cada mensageiro? O que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. O que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. O que foi os pentecostais? Uma repreensão aos outros. Onde a vida foi agora? Longe de uma organização. Chega de casca, é o grão. O que é? Uma repreensão aos pentecostais, para cumprir a escritura desta hora. E ele disse, e notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, ele disse, vem. Como será isso? Disse, 3 maneiras. A primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra. Ou seja, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Disse, vocês podem ver isto? Então, neste dia, quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original, para dizê-la, eles aparecem para personificá-la. Exatamente certo.
Alguém me perguntava, o senhor crê na terceira puxada? Creio, claro que creio. Quem aqui não crê na terceira puxada? Todos nós cremos. Agora, a terceira puxada está em plenitude? Não, senhor. A terceira puxada é um processo. Porém, ela está aqui. A mensagem, olha Jesus, você vai encontrar que o Mombrana disse. Ele disse, essa terceira etapa não será utilizada até que este concílio comece a apertar. Quando este concílio começar a apertar, então o que ela tem visto em pequenas medidas, ela verá em sua plenitude. Por quê? Simplesmente, meus amados irmãos, porque a pressão que virá para a noiva não é para aperfeiçoá-la, porque quem aperfeiçoa a noiva é a palavra, é o sangue que é a palavra. Então a palavra é que aperfeiçoa a noiva, e a palavra é Cristo. Porém, é para que a noiva desenvolva o que ela já tem, e isso está nela. Então não é verdade? É verdade. Agora, aplicar de uma forma que já está tudo aqui, traga o mundo à existência. Onde estão os mortos ressuscitados? Onde estão os esquilos? Evidentemente que isso é progressivo. Então, ele disse, dentro dessas três puxadas, ou melhor, a primeira foi cura, a segunda foi a profecia, a terceira foi a abertura da palavra, e disse, foi a revelação dos 7 selos, onde todos os mistérios que estavam escondidos na palavra foram revelados, foram dados a conhecer. A quem? É isso que estamos estudando agora. Aleluia. Por quê? Porque Deus tinha um mistério dentro da sua própria palavra, e Ele queria dar a conhecer não uma denominação, mas para Ele dar a conhecer, Ele primeiro teria, Ele mesmo, que vir e se dar a conhecer. Agora veja bem, ele disse, nesse triplo propósito, disse, ele não poderia fazer como sendo o grande Deus, Jeová. Porém, o que ele queria fazer, ele amava a paternidade, pois ele era um pai. E a única maneira que ele poderia expressar isto, seria tornando-se um filho do homem. Um filho do homem. Agora, William Marombrana volta a dizer, não era o filho do homem, mas ele deu a conhecer o filho do homem. Perguntaram para João Batista, és tu o Cristo? Não. É tu Jeremias? Não. É tu Isaías? Também não. Então quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto. Ele estava dizendo a verdade, ele não era o Cristo, porém ele foi o precursor. E precursor quer dizer, é o que vai adiante, ou o que anuncia, o que dá o anúncio de que aquela pessoa, aleluia, que se está esperando, está chegando. Ele foi aquela voz, aquele clamor, ele foi a aclamação para os pais, para que recebessem então o filho prometido que viria. Então ele foi aquela voz. Então William Marombrana não era o filho do homem, mas ele deu a conhecer o filho do homem. Ele disse, João Batista disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E o Mombrana disse, eu não sou ele, mas ele está aqui. E é uma grande verdade. Disse, essa é a razão porque Jesus se manteve dizendo, o Filho do Homem, veja, eles não sabiam do que ele estava falando, muitos deles, mas agora vocês entendem. Ele desejou expressar a si mesmo, este era um de seus grandes propósitos tríplices, era expressar a si mesmo, identificar a si mesmo com os seres humanos, para revelar a si mesmo em Cristo. Ele queria se dar a conhecer a sua própria criação, aos que tiveram uma origem na terra. Esse foi o primeiro plano. O segundo plano foi para ter preeminência em seu corpo de crente, ou seja, para que
tivesse o domínio, para que ele pudesse ter o controle, aleluia, deste corpo, desta nação chamada noiva. Esse é o seu segundo plano. Primeiro tinha que dar-se a conhecer, aleluia. Uma vez que o marido se dar a conhecer a moça, e a moça decide, então eles passam, depois da decisão e da cerimônia, já não serão mais dois, senão um. Você está entendendo? Então, ele queria dar-se a conhecer. Pero como? Na forma dele não havia como. Então, ele se humanou, se tabernaculizou. Aleluia. Como disse o Mombrana naquela mensagem, o desvelar de Deus, que aquele rei colocou a sua coroa no seu trono, e se vestiu de camponês, e foi no meio do povo. E estava develado, porque as pessoas não conheciam o rei vestido daquela maneira. Pois assim o nosso rei fez da mesma maneira. Se vestiu de humanidade e caminhou entre nós. Aleluia. Ele disse, agora ele podia fazer isto em Adão e Eva, porém o pecado os separava. Então agora tinha que haver algum meio de recuperar isto novamente. Veja, qual era o propósito de Deus? Agora, por que ele simplesmente não manteve Adão e Eva desta maneira? Então ele nunca seria capaz de expressar a sua plenitude, seu atributo completo. Agora veja bem, no princípio, antes de tudo, ele tinha os seus atributos. E esses atributos ele queria dar a conhecer. Para ele dar a conhecer, ele teria que ser humano. Teria que tomar humanidade. Sim, Senhor. E esses atributos de ser Salvador, Redentor, Esposo, Filho, tudo isso estava ao redor dele. Então ele teve que permitir. Ele teve que permitir o pecado entrar. Agora, aqui está um jogo de quebra-cabeça. Mas veja bem o que o Mombrana diz aqui. Seu atributo completo, porque ele poderia ter sido um pai ali, isto é certo, mas também ele era um salvador. Você diz, como você sabe que ele era? Ele é, porque eu tenho tido a experiência. Ele é um salvador e ele teve de expressar isto. E como ele poderia fazê-lo? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um filho? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um curador? Somente por meio de Cristo. Veja, todas as coisas são concluídas nessa única pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele, diz a Bíblia, habitou toda a plenitude de Deus corporalmente. Ele foi o Salvador, ele era o Filho, ele era o Pai, ele era o Redentor, ele era o Esposo. Todos esses atributos estavam nele. E ele então ele deu a conhecer isso à sua igreja, ao seu povo, aos seus discípulos. Esse foi o segundo propósito. Agora veja bem, louvado seja Deus aqui. Ele disse, a terceira coisa que ele queria fazer, e em terceiro lugar, para restaurar o reino à sua posição correta. Porque o pecado entrou, aleluia, a corrupção entrou, o homem caiu, o pecado entrou, o primeiro Adão, aquele primeiro Adão que caminhava no frescor do entardecer ali com a sua esposa, falava com ele, tinha companheirismo com ele, e agora o pecado e a morte os haviam separado de sua presença e de sua inteira expressão. Glória ao nome de Jesus. Agora veja, antes da fundação do mundo, ele queria expressar os seus atributos. E para ele expressar os seus atributos, ele teria que permitir, aleluia, que o pecado entrasse. Porém, ele não criou o pecado. Jesus não disse para um jovem rico, vá para o inferno. Ele não disse isso. Diz a Bíblia que Jesus o amou.
Porém, a decisão dele decidiu o destino dele. E você disse, como é que é isso? Você vê no versículo, alguma parte da Bíblia, que Jesus diz, vá para o inferno. Jesus mandou ele para o inferno? Não, ele foi voluntariamente. O irmão Brana disse, as decisões que tomamos, aleluia, podem selar nossos destinos. Agora, como é que é isso? Já vocês vão entender. Agora veja bem aqui, ele disse, então Deus expresso em Jesus Cristo, qual era Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. As preeminências. Veja bem, quando ele esteve na terra, glória ao nome de Jesus, ele foi o Emanuel, o Deus conosco. Quando ele foi ascenso ao céu e voltou em Pentecoste, ele passou Deus em nós. É ou não é? E veja bem, e ele diz aqui, agora a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. As preeminências, tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja, nos crentes, não na denominação. Então, qual era o seu propósito? Expressar-se como um filho, e agora que nele possa habitar a plenitude da divindade corporizada. Eu estou lendo aqui Colossenses. Então, através da vida deste filho, sua cruz, o sangue diz aqui de sua cruz, para que ele pudesse reconciliar consigo um corpo, uma noiva, a qual é Eva, a segunda Eva. E Deus deu isto em um tipo, como ele fez com Moisés e todos eles, a mesma coisa. Ele fez em Adão e Eva, dando um tipo, pois eles eram Cristo e a noiva. Ele é o segundo Adão, a igreja é a segunda Eva. Enquanto a segunda Eva se compromete contra a palavra, não está ela fazendo a mesma coisa que a primeira Eva? Tentando dizer, bem, isto foi para alguma outra era passada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porém, ele disse, porém Deus tem um propósito nisso. Disse, te louvo, Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos, aos predestinados. Agora, desde quando eu cheguei nesta mensagem, eu sempre tomei esta palavra predestinado. E a palavra predestinado, ou predestinação, quer dizer a vontade soberana de Deus de aceitar ou de rejeitar. Veja bem, porém hoje eu lendo esta mesma mensagem aqui, e a mensagem, os ungidos dos últimos dias, e Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Brana faz uma diferença, e ele dá uma explicação com respeito ao que é predestinação, o que é presciência e o que é livre-arbítrio. Essas três coisas não são iguais. Elas têm diferenças. E vou explicar para você. Mensagem onde penso que os pentecostais falharam. Põe atenção a isso. E aqui vamos esclarecer algo aqui, que eu mesmo hoje me esclareci a mim mesmo. Veja bem. Agora uma bonita leitura, e agora eu não posso, é somente com a graça do Espírito Santo para fazer você entender o que eu vejo aqui. E aplicar isto na igreja. Mas se você notar no primeiro verso aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos, não para
não para o mundo do lado de fora. Este livro foi enviado para os santos. E os santos, a palavra santo vem da palavra santificado ou consagrado. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Viu para quem isto é enviado? Não para os que estão do lado de fora, mas para os que estão em Éfeso. Agora você perceberá no livro de Coríntios, que tempo Paulo teve com estes coríntios. Todos eles estavam indo atrás das diferentes bênçãos espirituais e dons, e Paulo teve que falar com eles como a crianças. Mas quando ele vem para a igreja de Efésios, ele fala para eles de um jeito diferente. A igreja de Éfeso era uma sólida igreja do Evangelho. Agora, ele estava falando aqui sobre o que Deus fez para nós antes da fundação do mundo. Agora, eu percebi que estou falando para ambos. O calvinismo, João Calvino, disse que a predestinação de Deus é: uma vez salvos, salvos para sempre. Deus te salvou, se acabou. Esse é o lado do calvinismo. Logo, o arminianismo, eles dizem que você é salvo pela graça. Porém, o irmão Branham veio nessa mensagem e disse: ambos estão errados. Agora veja aqui. E eu sou um calvinista desde que o calvinismo fique com a Bíblia. Então, depois disso, eu sou um arminiano e eu creio na graça de Deus para manter o crente. Mas eu creio que o crente tem que ter graça suficiente de Deus para ficar com Deus. Eu creio na segurança da igreja, eu creio que a igreja tem segurança. E se você está na igreja, você está seguro com a igreja, contando que você esteja na igreja. Fique dentro. Não fique perambulando ao redor, agitado por qualquer coisa. Fique em Cristo Jesus. E Deus predestinou que a igreja deve aparecer diante dele, santa, sem culpa, sem mancha ou rugas. Não importa se você faz isto ou eu faço isto. Deus terá uma igreja sem manchas ou imperfeições. Eu creio que nós todos estaremos lá, mas cada um de nós tem que buscar sua própria salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Mas se nós voltássemos atrás para ver quando Deus criou o primeiro homem, ele fez o homem segundo sua própria imagem, e Deus é um espírito. Então ele teve que fazer um homem espírito. Predestinação fala, agora põe atenção a isto. Ele disse: predestinação fala de algo lá atrás, fala olhando para trás, é a predestinação. Veja bem, a predestinação está falando, olhando lá para trás, é o que ele diz aqui. Logo ele disse, a presciência, ela está olhando o teu destino. Então, predestinação foi o que Deus ordenou para você, como um eleito, como um filho, que será salvo pela sua graça. Veja bem, ele te predestinou, e logo pela sua presciência, olhou o teu destino. Ele não somente te colocou aqui, diante, porque a Bíblia diz assim, aquele que crê e for batizado, será. Não disse que é, disse será, futuro, salvo. Não diz isso a Bíblia? Quantos de vocês já leram esse versículo? A Bíblia diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Quer dizer, é um processo. Porém, o que não crê já está condenado. Então disse, a predestinação foi o que Deus viu aqui no princípio. Louvado seja Deus. Ele viu aqui, disse, esse é meu filho, esse aqui é meu filho, essa é minha filha, glória ao nome de Jesus, olhando aqui para ele, tu eres parte de mim, eu sou o teu pai. Logo Deus levantou a cabeça e olhou lá o final. Aqui você teve um princípio, mas aqui você terá um final.
Então, a presciência, ele diz aqui, glória ao nome de Jesus, aleluia, disse, a presciência olha para o destino da pessoa, predestinação remonta à presciência, presciência vai para o destino. Veja bem, agora, entre a predestinação e a presciência, está o livre-arbítrio. Quantos entenderam? Você pega um prego, você vai lá e compra 1 quilo de prego. Aí você pega o prego, coloca, ele pega o martelo e pá, dá a primeira martelada e o prego se ajeitou. Depois da segunda, pá, entortou. Agora você sabia que aquele prego ia entortar? Se ele estava direito? Agora veja bem, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Pela sua presciência olhou o destino nosso. Porém ele deixou aqui. Quando ele te escolheu, disse, agora tu vai nascer aqui em pecado, agora que tu vai decidir o que tu vai fazer da tua vida. Aqui está, tu vai decidir. Agora, eu não posso ver o meu futuro, humanamente falando, porém Deus sabe o futuro de cada um, ou seja, o destino de cada um. Vamos seguir lendo aqui, você vai entender, irmão. Olha o que ele diz aqui. Agora a palavra usada aqui no 5º verso é predestinação. Predestinação não é uma palavra tão boa para um evangelista ou um ministro usar, porque isto meio que confunde as pessoas quando você diz predestinado. Predestinação remete à presciência, e presciência remete para destino. Predestinação volta à presciência, presciência leva para destino. Em outras palavras, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, Deus não disse agora, eu farei este homem para ser isto. Veja bem, eu farei este homem para ser isto. Eu posso dizer para o meu filho ou minha filha, olha, eu quero que você seja advogado. Você vai ser advogado, porque eu quero que seja advogado. Porém, se eu dou a liberdade a ele, a ela, para decidir o que quer, se não, mas eu não quero ser advogado, ou advogada. Aleluia. Eu quero ser outra coisa. Quer dizer, ela tem a liberdade de escolher. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. A predestinação é como quando você começa a caminhar. Quando você começa a caminhar, porém, nem mesmo você dirá que não cairá. Até você, como disse, chegar no seu destino, quantos tropeções não vamos ter? Então ele diz aqui, aleluia, predestinação volta à presciência e presciência leva para destino. Em outras palavras, Deus não disse, agora eu farei este homem para ser isto. Ele vai ser um pastor, porque eu quero que ele seja um pastor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E farei este homem para ser aquilo, mas para ser Deus, ele tinha que saber o fim desde o começo. Então ele viu o teu princípio e viu também o teu fim. Ou seja, te predestinou e pela sua presciência viu o teu destino. Porém, daqui a aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, ele coloca diante de você o bem e o mal. Você então, pelo livre-arbítrio, decidirá servir a Deus ou não. Por exemplo, Deus mandou a Jonas para Nínive. É ou não é? Mandou. O que foi que Jonas disse? Eu não vou mesmo. Eu vou é para Tarsis. Agora, Deus tinha visto ele em Nínive. Porém, ele foi para Tarsis. Ele estava indo para Tarsis. E aonde terminou? Em Nínive. Glória ao nome do Senhor. Eu, como cristão, estou caminhando. Estou caminhando. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo.
Quantas vezes, meu amado irmão, nós temos quebrado a cara? Nós temos quebrado a cara em muitas decisões nossas. Deus disse, faça isso. Eu disse, não vou fazer assim. Deus disse, então tá bem, faça. Siga, não tem problema, vá. Aí depois você sai com as tábuas na cabeça, depois, é verdade, Deus tinha razão. Ou seja, que você é livre. Você tem o direito, meu irmão, minha irmã. Eu não estou inventando aqui isso, eu estou lendo da mensagem do irmão Branham. E isto, desde 1984, ou seja, 29 anos, eu nunca tinha visto isto desse ponto de vista que estou dizendo aqui esta noite. Por quê? Porque para mim era só uma plomada, era só uma coisa, pá, já. Porém o irmão Branham está dizendo aqui que não. Porque se Deus te escolheu para ser salvo, então tu vai ser, ó, direitinho. Eu nasci santo, você é santo. Aleluia. Todo tempo eu vou ser santo. Será que é assim? Será que você crê que a vida é tão reta assim? Ou a vida oscila? Vá no rio. Navegue no rio quando está seco. Ainda que você veja o rio direitinho, mas meta o nariz para você ver. Você vai dar com pedra, você vai dar com um banco de areia, você vai dar com um bocado de coisa. Porque o leito do rio, às vezes, ele está de um lado, às vezes ele cruza, está do outro lado, às vezes está reto, às vezes vai para cá, às vezes vai para ali. A nossa vida também é assim, irmão. Agora, como disse, com os meus erros, com as minhas falhas, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Se Deus me escolheu, me predestinou para estar no arrebatamento, ainda tropeçando e ainda caindo, eu estou olhando para o meu futuro, estou olhando para a meta, eu estou olhando. Um maratonista, irmão, muitas vezes ele fracassa, ele cansa, e às vezes tem que pedir ajuda a alguém, porém ele está olhando para a meta, está olhando para o final. Então ele disse aqui, assim como mas para ser Deus, ele tinha que saber o fim desde o começo. Assim como o pré-conhecimento que ele tinha, ele podia dizer, isto acontecerá e aquilo acontecerá, porque ele era Deus e sabia onde cada coisa tomaria seu lugar, porque ele é Deus, eu não. E consequentemente, ele poderia ordenar certas coisas para determinadas eras. Você crê nisto? Isto é verdadeiramente escriturístico. E ele disse, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, entenda que a predestinação, Deus lá na eternidade já viu você. Esse é o meu filho, essa é a minha filha. O Senhor disse, hoje eu te hei gerado, hoje eu te gerei. E é verdade, porém ele olhou mais para o futuro, e ele viu um homem crucificado. O próprio Jesus no Getsemane disse, Pai, não faça a minha vontade, mas se for possível, passa de mim este cálice. Quer dizer, a agonia era tão grande que ele não queria, porém ele disse, faça a tua vontade. Por ali era, por onde ele tinha que passar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós cremos que, não, sou predestinado. Não importa se tropeçar, se cair, fizer aquilo, fizer o outro, eu vou me levantar amanhã. Mas o irmão Branham disse, qual é o fruto de um eleito? Desculpa. Quais são os frutos de um eleito? Não tropeçar, não falhar, fazer o que é correto, agir da forma que Deus quer que ele possa agir. Nós não andamos buscando, meu amado irmão, problemas para nós. Glória ao nome de Jesus. As dificuldades vêm. Louvado seja Deus. Problemas todos nós temos. Deus ha colocado diante de nós o bem e o mal. Quem me pode impedir que nesta noite eu saia lá fora? Glória ao nome de Jesus.
e tome umas quantas cervejas. Quem é que me vai impedir? Ninguém me vai impedir. Se eu quero fazer, eu faço. Aleluia. Se eu quero fazer, eu faço. Mas por que não faço? Simplesmente porque o irmão Brana diz aqui na mesma mensagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Glória ao nome de Jesus. Tenha paciência um momentinho, irmão. Somente. Ele diz aqui. E agora, enquanto eu estou bem nesse assunto, vamos tomar isto agora, bem de perto. Dons e vocações são dados sem arrependimento. Os dons e as virtudes do Espírito são sem arrependimento. Tem uma mensagem, o irmão Brana diz que cada pessoa que nasce ou que está na igreja tem um talento dado por Deus. Cada um, todos têm. Isto é utilizado para bem ou para mal. Uma pessoa nasce com dom e canta para o diabo, ou para uma denominação. É o direito que ela tem, é o livre-arbítrio que ela tem. Ela pode escolher entre o certo e o errado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora você diz, irmão, mas eu estou meio enredado, estou enredada nesse assunto. Agora, se eu sou salvo, pastor, se Deus me escolheu, Ele me viu aqui no princípio, tive representação no céu, e logo Ele vê o meu destino, pela sua presciência Ele sabe que eu estou no arrebatamento, e então eu vou tropeçar amanhã e vou cair. Glória ao nome de Jesus. E como você sabe que vai cair, que vai tropeçar amanhã? Glória ao nome do Senhor Jesus. É que nós mesmos não sabemos, irmãos. Porém a Bíblia diz, se aquele que esteja firme, olhe que não caia. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo como leão. Quantas armadilhas diariamente não são colocadas diante de nós? Que irmão aqui não é tentado por mulher? Me diga. Quantas mocinhas e mulheres aparecem pela rua, ou no serviço, no trabalho, no ônibus, em qualquer lugar, buscando seduzir você? Agora você pode ir com ela? Pode, se você quiser ir. É um direito que você tem. Glória ao nome de Jesus. Porém, se lá dentro de você está aquela, como disse, aquele radar de Deus, louvado seja o nome de Jesus, está ali dentro de você, e você não alimenta a carne, senão que dá lugar ao Espírito, Deus então te guardará. Glória ao nome de Jesus. Era um direito de Ruth escolher. O que disse Noemi para ela? Volte. Vai, Orfa foi embora. Volta para a casa dos teus pais, eu já não tenho filho, eu não tenho mais ninguém ainda. Se eu tivesse, como tu ia esperar que ele crescesse, e tal coisa. Volta. O que foi que ela disse? Vive o Senhor. Eu não te deixarei. Onde pousares, pousareis. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei também. Veja, meu amado irmão, Deus colocou a decisão diante dela. O próprio Josué disse para Israel: escolhei a quem sirvais, aos deuses dos vossos pais ao outro lado do rio, porque minha casa e eu serviremos ao Senhor. Quantas vezes você sabe que algo está errado? Agora vamos ser sinceros nesta noite. Quantas vezes você sabe que algo está errado? E logo você faz. Você já fez isso? Eu já fiz, irmão. Quantas vezes, meu amado irmão, louvado seja o Senhor Jesus, há coisas que Deus disse para você na palavra ou na igreja, aleluia, ou na Bíblia, você lê, e Deus disse: não faça isso.
Aí você faz como aquele papagaiozinho diz. Sabe a história daquele papagaiozinho? O homem estava tomando cachaça. E o papagaio dizia, um pouquinho, um pouquinho. Sabe do que é um pouquinho? Papagaio, o que tu sente? Não sinto nada. Aí, papagaio, o que tu sente? Não sinto nada. Aí jogou meia garrafa de cachaça no papagaio. O que tu sente? Não sinto as patas, não sinto as asas, não sinto as penas, não sinto nada. Então, quantas vezes, meu amado irmão, a palavra sai e diz que você está errado, que você está errado. E você lê na mensagem, você lê na Bíblia. Porém, você tem o livre-arbítrio para você decidir obedecer ou não obedecer. Porém, de uma coisa eu sim sei, você só desobedecerá a palavra enquanto a palavra não se revelar a você. No dia que a palavra se for uma revelação para você, você nunca mais fará o que é errado. Você fará o que é certo. Porque para isso estamos nós aqui nesta noite, para fazer o que é certo. Nós viemos aqui buscando, achando nossas falhas e os nossos erros, porque não queremos fazer o que é errado, queremos fazer o que é certo. Mas muitas vezes há coisas que estão erradas, porém não temos forças para vencê-la. Não é verdade? É. Mas é o livre-arbítrio que nós temos. É a liberdade que Deus dá a você. Porém, Abraão mentiu. Mentiu. Mas ele não era o pai da fé, pois. Davi não era um homem conforme o coração do Senhor. Como é que, eu já me perguntei isso, irmãos, nessa noite. Como podia um homem com o coração, conforme o coração de Deus, planejar a morte do seu amigo, para ficar com a mulher, ainda colocar filho nela? E ainda assim Deus utilizou aquele ventre para trazer a descendência de Cristo. Nosso Deus sim é raro, viu? Como podia que Deus pudesse, de uma moabita amaldiçoada, através de seu ventre vir também um filho, que estaria pela mesma linhagem? Como podia, meu amado irmão Mombrana, inclusive comparar Salomão e Davi como um tipo de Cristo? Porém, quando foi escrita a biografia de cada um deles, lá no livro da biografia dos heróis da fé, diz a Bíblia, que Abraão não duvidou. Eles foram chamados de homens perfeitos. E no meu caminhar, no meu dia a dia, eu sempre estou, Senhor, que quando a minha biografia também seja escrita, aleluia, não seja mencionado nenhuma de minhas falhas e de meus erros. Todos nós estamos anelando e desejando fazer o que é correto. Temos um inimigo que é nós mesmos. Quando quero fazer o bem, o mal está presente. Miserável homem que eu sou, quem me ajudará a fugir deste corpo de morte? Agora, por que Deus permitiu isso? Porque Ele nos fez fracos, justamente para que Ele pudesse te ajudar e mostrar os seus atributos. Quando tu não tivesse força, Ele pudesse dizer para ti: eu sou a tua fortaleza. Quando tu estiver doente, Ele disse: eu sou o Senhor quem sara as tuas enfermidades. Quando tu estiver em diversas lutas e batalhas, Ele pode dizer: eu sou um general 5 estrelas, nunca perdi uma batalha. Ele queria dar a conhecer o poderoso e o glorioso que é Ele. Quantos de vocês já viram os músculos do Senhor? Já temos visto de diferentes formas. Então, meus amados irmãos, Ele nos predestinou. Ele também, por sua presciência, viu
E eu creio que por sua graça, Ele tem visto aqui, aleluia, o nosso destino. Porém, entre a predestinação e a presciência está um processo, que muitas vezes é assim. Às vezes vai assim, às vezes vai assim, às vezes vai assim. Porém, de uma coisa sim sabemos: ainda que oscilemos, ainda que tropecemos, ainda que fraquejemos, ainda que cheguemos a desmaiar, ainda que a tristeza invada nosso ser, ainda que as pessoas digam, tu não és nada, contudo, mantenha o seu olhar na meta final. Não fique prostrado, não fique caído, não, Senhor, levante-se e siga caminhando. O importante não é começar, o importante é terminar a jornada, o importante é terminar a carreira. Então Ele queria dar-se a conhecer a nós, queria mostrar para nós, aleluia, do que Ele é capaz de fazer por um filho. Glória ao nome de Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, glória ao nome de Jesus, aleluia. Então o Mombrana vai e diz aqui, já estou terminando aqui, eu vou concluir aqui, glória ao nome de Jesus, aleluia. Ele disse, você não poderia se tornar um côvado mais alto ou mais baixo, você não poderia tomar um pensamento, não poderia adicionar uma polegada no seu côvado, ou melhor, na sua estatura, mas existe um Deus que conhece de antemão e fez você exatamente como Ele quer que você seja. Aleluia. Ele fez você, Ele te preparou e te deu um lugar. Se todos, vou lhes dizer o que eu gosto que as pessoas sejam originais. Isso é o que eu gosto também. Eu não gosto de palhaços nem de palhaças. Eu gosto de ver a pessoa como ela é. Louvado seja o nome de Jesus. Seja você mesmo. Haja da maneira que você vê que está bem. Eu te entenderei. Glória ao nome do Senhor Jesus. Orarei por ti. E se sou eu, você orará por mim. Porque ainda com os meus defeitos, com meus erros, e tu com os teus erros e com as tuas falhas, mas estamos caminhando. O pior é se eu ver você agindo da maneira errada, mas lá no mundo, fazendo as coisas erradas. Porém, eu vendo você, vendo na igreja, vendo você lendo a mensagem, orando, você está caminhando com os seus erros, com os seus defeitos, com as suas falhas. E eu olharei para ti. E se há algo que eu vejo em ti que não está conforme a palavra, orarei por ti. Eu não tenho por que criticar você. Eu não tenho por que condenar você. Glória ao nome de Jesus. Eu não tenho por que corrigir você e dizer, não faça isso. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Todos nós, a Bíblia disse, está diante de nós o bem e o mal. Está ou não está? Está. Diante do homem, você vai se deitar, o bem e o mal. Vai se levantar, o bem e o mal. Vai para a rua, o bem e o mal. Tudo quanto é lugar está o bem e o mal. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele disse, eu gosto que as pessoas sejam originais. Eu não gosto de pessoas personificando outras pessoas. E vocês, eu gosto, há muito disto no mundo hoje. Pessoas que são atores. Você sabe que a palavra fariseu significa ator. Vocês são atores de igrejas. Os que atuam dentro da congregação. Louvado seja o nome de Jesus. E nós temos tantos atores hoje, as pessoas tentando agir como outra pessoa, tentando copiar outra pessoa. As pessoas vão amar você muito mais se você for apenas você mesmo. Eles saberão melhor como tratar você. Deus apresse o dia em que o homem e mulheres serão somente o que eles são. Se eu fosse contra Cristo, eu estaria aqui esta noite falando contra Ele. Eu não teria tempo para Ele, eu estaria falando contra Ele. Mas sendo que eu amo,
eu creio nele. Esta é a razão pela qual estou aqui, tentando levar todos a creres nele, porque eu creio nele. E portanto, quando as pessoas alegam serem cristãs, ou personificam o cristianismo, ou tentam agir como se fosse um cristão, quando ali nos seus corações eles não têm a paz de Deus, vocês apenas se tornam atores. E você sabe, as pessoas realmente sabem disso. Sua vizinha sabe que você está apenas representando deste jeito. Certamente. Ela vê você se irritar. Ela vê você agir impulsivamente. Ela vê você bater no cachorro ao redor da casa, gritar com seu marido, aleluia, fazê-lo correr para debaixo da cama. Glória ao nome de Jesus. E você faz a mesma coisa porque ele sabe que isto não é o cristianismo. Então, meus amados irmãos, nós como cristãos, louvado seja o nome de Jesus, que estamos nesta peregrinagem. Israel saiu do Egito, e logo está a terra prometida. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E dos que saíram daqui, somente 2 entraram aqui. E a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aleluia. Muitas vezes estamos esperando uma igreja grande. Porém, eu vou dizer uma coisa para você, meus amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Em tantos lugares onde vamos e pregamos a mensagem, seja no meio do mato, seja em diferentes lugares, e falamos da mensagem, quando as pessoas começam a ouvir o que é a doutrina, elas vão embora. Elas não suportam. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E vemos, meu amado irmão, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje as pessoas querem um evangelho fácil. Uma igreja onde o pastor diga que tudo é legal, que tudo está bem. O único que está bem é o que está de acordo com a palavra. Porque o que está contra a palavra, não estamos de acordo. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, espero que vocês tenham entendido sobre este ponto. Ele queria se dar a conhecer, ele queria resgatar como parente redentor. Glória ao nome de Jesus, se dar a conhecer aos seus filhos, conhecer suas necessidades. Aleluia. Talvez você diga, eu sou fraco. Deus conhece as tuas fraquezas. Estou debilitado. Deus conhece as tuas debilidades. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz, sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração. É uma grande verdade, irmão. Então, predestinados, escolhido por Deus para, aleluia, para. O Mombrana disse que redenção, a palavra redenção é saindo de, entrando a. Viemos da glória pela eleição, pela predestinação de Deus. Caímos neste corpo. O livre-arbítrio está diante de nós. Entraremos em Cristo ou não entraremos nele? Louvado seja o Senhor. Porém, lembre-se de uma coisa, meu amado irmão. Ninguém chega ao Senhor Jesus Cristo fora de tempo. Sempre chegará no tempo exato. Nem a mais, nem a menos. É naquele tempo. Assim que, louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus te escolheu. Deus vê o nosso destino. E a Bíblia diz em Efésios 3, creio que é 3 ou é 4:30. E não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. Então Deus nos ha dado e nos tem dado percepção profética. Diariamente temos o bem e o mal diante de nós. Então você decidirá qual dos dois você vai tomar.
E muitas vezes nem sempre tomamos o lado correto. É ou não é verdade? Às vezes, não, eu sempre tomo o lado correto. Mente. Você mente. Nem sempre você toma o lado correto. Às vezes você sai com as tábuas na cabeça. E às vezes só se aprende levando surra. Glória ao nome de Jesus. Balaão saiu para amaldiçoar o povo. Deus disse, também vai. E ele ia amaldiçoar. Porém, Deus tinha outro propósito. Deus já tinha visto o futuro. Disse, tu não vai amaldiçoar, tu vai abençoar. E isso foi o que aconteceu. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. E Deus nos guarde nesta jornada. E que nos dê, aleluia, um novo dia. Amanhã, se Deus quiser. O bem e o mal vai estar diante de nós. E que saibamos, aleluia, discernir. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia, que o livre-arbítrio está diariamente diante de nós. Deus nos abençoe e nos ajude maravilhosamente. Amém? Alguma pergunta que você tenha, escreva ela e faça-nos chegar. Amém? Sobre o ponto que estamos falando. Você tem uma pergunta? Faça. Louvado seja o Senhor Jesus. Talvez você diga, eu não creio dessa maneira. Então, eu somente posso lhe emprestar uma mensagem para você ler. E aí tira suas conclusões. Se eu não creio assim, então o William Branham é um grande mentiroso. Ou um grande homem verdadeiro. Amém? Glória ao nome de Jesus. Mas cremos que, como diz aquele corinho, que se é bom foi bom para os apóstolos. Quem mais disse? Foi bom para o William Branham, também é bom para nós também. Amém. Vamos estar em pé, irmão. Pensei que hoje não ia ter suficiente garganta para falar, porque em realidade a gripe me tem machucado um pouquinho. Mas graças a Deus, Deus nos tem dado graça para falar. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos então inclinar nossas frontes. Vamos orar para sermos despedidos. Querido Pai, Senhor, Tua palavra tem sido dada na simplicidade, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor queria que fosse dito ao Teu povo. Se há algo, Senhor Jesus, que talvez alguém não tenha entendido, possa o Senhor Jesus, ao seu tempo, lhes revelar, Senhor, o que eles necessitam, Senhor, para estarem no arrebatamento. Senhor, sabemos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor não fez de nós uma máquina, senão que o Senhor Jesus nos escolheu, e colocou diante de nós o bem e o mal, o livre-arbítrio, Senhor. Porém, Jesus, o Senhor, antes da fundação do mundo, já tinha visto, Senhor, o destino de cada um de nós. Pela Tua graça, Senhor Jesus, como saberemos do nosso destino? Porque o Teu profeta disse, Senhor, que as decisões que tomamos hoje nos mostrará e nos sinalará qual será o nosso destino. Por isso, nesta noite, Senhor, cremos que pela Tua infinita graça, o Senhor Jesus nos tem escolhido, Senhor Jesus, para a vida. Nos tem elegido, Senhor Jesus, aleluia, para terminar a carreira, terminar a jornada. Te agradecemos, Senhor Pai, porque podemos dizer, Senhor Jesus, que até aqui o Senhor nos tem ajudado, e o Senhor nos seguirá ajudando, Senhor, mais além da morte. Eu sei que erros, falhas, estarão sempre diante de nós, Senhor, mas que nós tenhamos, Senhor Jesus, aleluia, este clamor por dentro de nós, aleluia, de fazer sempre, Senhor, o que é correto. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos, e livra-nos, Senhor Jesus, de ofender a Ti, e de fazer, Senhor Jesus,
aleluia, que entristeçamos, Senhor, o Espírito Santo. O Senhor nos dê discernimento e nos dê graça para vencer. Não te pedimos que tire de nós as provações, que nos tire deste mundo, mas que o Senhor nos dê graça para vencer, para superar cada obstáculo que se apresente diante de nós. O Senhor seja com cada um, e o Senhor conhece as lutas, as provações e as dificuldades de cada um. Em tuas mãos eu encomendo, e eu te peço que o Senhor abra as portas, e a porta que o Senhor abre, ninguém a fechará, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abrirá. Por isso, não deixa, Senhor, teus filhos, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aleluia, se amedrontarem, Senhor, ou tiverem medo, aleluia, Senhor Jesus, das circunstâncias, mas na fé para eles, Senhor, olharem por cima das dificuldades, Senhor, ver o autor e consumador de nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por este culto, por tua palavra, por cada irmãozinho. O Senhor possa levar em paz agora os lares, amparando e cuidando a eles do perigo e do mal, do assalto e da morte prematura. Em tuas mãos eu te peço, te louvo, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite. Até domingo, se Deus assim permitir. Muito obrigado.